uma honra voltar a esse altar de onde Deus tem alimentado o Brasil. Isso aqui é mais do que uma igreja local, é um centro profético e apostólico que tem dado direção para a igreja, e poder servir aqui nesse ambiente é de fato uma grande honra. Se você não me conhece, sou pastor no norte de São Paulo, Ribeirão Preto, uma cidade de 800 mil habitantes, onde eu estou há 38 anos, cheguei com 20, para plantar uma igreja ali, com uma menina ao meu lado, que agora é avó. Faz 1 ano e 8 meses que tem um garotinho que manda na gente, o seu nome é Tito. Eu estou curtindo a adolescência. Se você não chegou lá, sinto muito, vale a pena esperar. E ali estamos servindo a Deus, procurando fazer o nosso melhor, mas muito mais empenhados em deixar com que o Senhor faça aquilo que está no seu coração. Eu sei que uma semana profética tem como objetivo fertilizar o nosso caminho. Você está aqui para exercer fé acerca dos seus próximos tempos, ainda que nenhum de nós os conheça. Deus conhece tudo. E eu valorizo muito as sementes que nós lançamos, abrindo a nossa boca, mesmo que seja sobre um vale de ossos secos, porque quando o Espírito se move ao som de uma palavra que flui do coração dos profetas, então milagres acontecem, vão acontecer na sua vida também. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Antes eu queria só dizer que eu trouxe mais do que uma palavra, eu trouxe muitas, o tempo só me permite ministrar uma, mas há ali na entrada uma área de exposição de livros, eu trouxe alguns. Esse aqui é o mais conhecido, Fazedor de Discípulos, é a minha grande mensagem, a minha grande missão. Eu queria muito que você entendesse o mandamento da ressurreição. Esse livro pode lhe ajudar. Quem sou eu? Uma questão a ser resolvida na presença do grande eu sou. É um livro sobre identidade reconstruída na presença de Deus. As varas da multiplicação é a palavra que eu mais prego pelo Brasil, sobre as varas de Jacó, que multiplicam por causa de princípios. E, bom, há outros títulos lá, eu não quero tomar tempo. Liderança acima da média, uma vida de influência extraordinária está ao seu alcance, mas de uma maneira especial eu queria te oferecer esse aqui. O Bom Tesouro, saiu do forno agora. Eu estou no ministério da pregação há mais de 40 anos. E, sem exagero, eu já preguei milhares de vezes. E eu tenho os esboços, as anotações, de grande parte, pelo menos de 1000 palavras que eu ministrei ao longo do tempo, que tocou vidas, transformou pessoas. E eu estou muito concentrado, daqui em diante, em consolidar um legado. Você sabe que eu disse isso no ano passado, quando eu estive aqui. Legado é mais importante do que herança. Porque herança é o acúmulo de bens que alguém deixa para a próxima geração. E ela pode ser dissipada assim, num abrir e fechar de olhos. Legado não. Legado é a história que construiu a herança, são os valores, são as lágrimas, enfim. É tudo aquilo que possibilitou com que a herança fosse construída. E quando você recebe um legado, então você tem como não apenas receber a herança, mas multiplicá-la. Eu estou muito concentrado em deixar legado. E esse livro faz parte disso. Dessas quase 1000 mensagens que eu tenho anotadas, ou seja, eu tenho os esboços, eu selecionei 30, transformei em capítulos completos de um livro. E para os pregadores aqui, tem uma novidade, porque você tem acesso com o livro aos esboços editáveis das palavras que deram origem a esses capítulos. Para você dar aquela melhoradinha que a gente sempre dá na pregação do outro pastor, e fazer a sua própria versão, ou pelo menos para você ter um resumo do que está aqui. Enfim, esse material está à sua disposição, e eu vou fazer questão de, ao final do nosso culto aqui, estar lá na área dos livros, para quem sabe autografar, ou pelo menos te dar um abraço, te conhecer. Mas a minha missão aqui é trazer uma palavra de Deus que acrescente, que lhe dê norte,
E eu quero fazer debaixo do temor de sempre, do senso de privilégio. Queria que você encontrasse na sua Bíblia o Salmo 84, e nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Salmos 84, de 4 a 7. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Eu quero ler de novo essa expressão tão conhecida. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Diga, eu sou um deles, em nome de Jesus. Queridos, eu queria muito, numa semana profética, chegar aqui e dizer para você, olha, os seus próximos tempos vão ser de céu de brigadeiro, tudo dominado, tudo tranquilo, sem sustos, sem perrengues. Queria, mas não posso. Não posso porque os processos de Deus na nossa vida, sim, muitas vezes, eles trazem momentos em que a gente sente que está sendo levado pelas asas do Todo-Poderoso e não há resistências. Mas eles também nos levam a situações difíceis, necessárias, para que Deus glorifique o seu nome, para que nós aprendamos a confiar. A confiança não é um pacote fechado que recebemos. Desenvolvemos fé. Fé precisa ser desenvolvida. E você já está cansado de saber, a vida já lhe ensinou, que ninguém passa por essa história sem enfrentar, muitas vezes, tempos de aridez. Às vezes chamam de deserto. Não é o seu lugar de destino, não é onde você foi chamado a viver, mas às vezes será necessário passar por aí. E eu queria, porque o ensino da palavra me faz quase sempre estar mais empenhado em preparar os crentes para tudo, seja para o sucesso, seja para a luta, do que em simplesmente ativar os sonhos neles. Os sonhos são essenciais na nossa vida, são o oxigênio da nossa alma, mas às vezes nós morremos sonhando porque não somos preparados a viver os processos. E quando as crises vêm para glorificar a Deus, para nos alinhar, para nos fortalecer, eu acho que você conhece alguém que desistiu. Gente que, diante da dificuldade, abandonou a fé. Mas há outras pessoas, e quando eu falo delas, eu posso me lembrar de alguns exemplos. Aliás, alguns andam comigo no dia a dia. Pessoas que enfrentam os desertos e não apenas os transpõem, mas elas conseguem transformá-los em lugar de vida. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque, amados, você já deve ter ouvido essa expressão. Nós podemos escolher ser termômetros ou ser termostatos. O termômetro é refém do ambiente. Ele simplesmente detecta o que está acontecendo e sente. O termostato não, ele entende que as coisas podem mudar a partir da sua ação. Eu fui chamado a ser termostato. E se você é filho de Deus, recebeu o Espírito Santo e tem a palavra no seu coração, você também. Então há pessoas que nos sacodem com o seu testemunho, não apenas quando elas estão na crista da onda e desfrutando do chamado sucesso, mas quando elas estão mergulhadas em desafios e crises, e ainda assim elas acabam se manifestando como uma fonte de vida. Eu conheço algumas que me deixam com constância com aquela sensação de que eu não sou crente ainda, JB. Porque o preço que pagam para permanecerem na presença de Deus e fertilizando os seus sonhos é impressionante.
Nós temos a Bíblia cheia de exemplos assim. E não se assuste quando, mesmo que você tenha profetizado, e mesmo que você tenha sonhado, e mesmo que você esteja orando, e mesmo que você esteja fazendo as coisas certinhas, não se assuste se em determinado momento uma circunstância lhe surpreende e ela é adversa. Não se surpreenda se nessa trajetória de 2026, em algum momento você sangrar. Faz parte, diga comigo, faz parte. Aliás, as pessoas que têm mais autoridade na vida são aquelas que têm cicatrizes para apresentar. Eu não sei se você se impressiona com isso, mas Jesus ressurreto apareceu aos seus discípulos e o vacilão do Tomé não estava na reunião, não é? Então todos se alegraram com Jesus, o abraçaram, comeram com ele, e o Tomé, depois, ouvindo a notícia, disse: eu não creio, eu não consigo acreditar. Eu só creio se eu conseguir tocar nas marcas dos cravos. E Jesus voltou no domingo seguinte. E muitas coisas impressionantes naquele encontro, mas o Jesus que se estava apresentando aos discípulos ali, ele já tinha o seu corpo glorificado, é o corpo eterno do Senhor. Ele não precisou de portas abertas para entrar naquele ambiente, ele simplesmente entrou. Mas também não era só um espírito, porque ele comeu com eles, os abraçou. E não lhe chama a atenção o fato de que no corpo eterno de Jesus, aquele que nós vamos encontrar e ver com os nossos olhos, cicatrizes foram guardadas? Sim, porque naquele segundo encontro, Jesus disse: Tomé, você precisa ver e tocar, então toque. E eu não creio sinceramente que Jesus estava humilhando Tomé. Jesus estava curando Tomé da sua incredulidade. Era necessário algum argumento, e o argumento era a cicatriz. Poxa, se o corpo é novo e é para sempre, por que não tirou aquela marca? Aquelas marcas, nos pés, nas mãos, no flanco, estão lá. Você vai vê-las. Eu tenho a minha própria percepção sobre isso, irmãos. Há coisas que são tão impactantes e têm um poder de gerar vida tão forte, que ainda que tenham sido doloridas no passado, elas nunca devem ser esquecidas. Ainda que nós não nos lembremos, eu digo, na próxima etapa, no próximo capítulo, eternidade, ainda que nós não nos lembremos de muita coisa, das cicatrizes de Jesus e das marcas da cruz, nós seremos lembrados para sempre. Porque é daí que nasce a nossa redenção. E é da redenção que deve surgir gratidão em nosso coração. Eu digo isso para que você aceite, não passivamente, mas entenda que os processos difíceis são necessários para transformar você e para transformar ambientes que possam abençoar outras pessoas. Esses versículos que eu li aqui no Salmo 84, falam do homem que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Então veja que esse homem não é um refém das circunstâncias. Ele tampouco pode viver o triunfalismo que uma parte da igreja proclama nos dias atuais. Ele passa por momentos difíceis, ele passa por desertos. Mas ele deixa atrás de si fontes abertas. Eu acho que o texto está falando de gente que tem estrutura para transformar a crise em fonte de crescimento, e é isso que eu queria injetar no seu coração nessa noite, aqui nesses minutos. E há uma descrição desse homem. Eu espero que você se apegue a ela e decida hoje ser alguém assim, porque, como eu disse, prometer que você não vai ter que passar pelo vale árido, eu não posso. O que eu posso dizer é que os próximos vales áridos nos quais nós tenhamos que passar podem nos transformar em pessoas muito melhores e, mais do que isso, podem deixar um legado para quem anda ao nosso redor. Ao descrever esse homem, algumas coisas me chamam a atenção aqui.
Elas são simples, mas eu acredito que são poderosas. A primeira delas, queridos, é que ele habita na casa de Deus. Foi o que eu li no versículo 4. Bem-aventurados os que habitam na tua casa. Quem é a pessoa que consegue transformar circunstâncias difíceis em fontes de vida? Sabe, a nossa relação com a casa de Deus, com a igreja, é essencial nisso. E olhando aqui, vendo tanta gente, acredito que muitos comprometidos com esse ministério, outros passando por aqui, outros acompanhando pela internet, certamente milhares terão acesso a essa palavra. A minha pergunta é: você habita na casa de Deus? Eu pergunto porque a relação de muitos crentes com a igreja nos dias atuais é bem diversa. Alguns tratam a igreja como, sei lá, um pronto-socorro. No dia que estão doloridos, sangrando, correm para lá, porque sabem que vão ter atendimento. E graças a Deus, em qualquer lugar onde o Espírito Santo esteja se movendo, há socorro para o aflito. Mas ninguém quer viver num pronto-socorro. Então, os que vêm para a igreja na expectativa do pronto-socorro se curam e se vão. Outros frequentam uma igreja como se estivessem assim, visitando um supermercado ou um restaurante. Vão se abastecer. Aparecem para pegar do que é bom e, de alguma forma, garantir a semana. E eu posso dizer que, no dia da crise, isso não é suficiente. O texto fala de gente que habita na casa de Deus. De gente que não vê igreja como instituição, não vê igreja como auditório, não vê igreja como centro de eventos. Gente que vê igreja como família. Gente que vê igreja como casa. E nós precisamos, esse é o nosso grande desafio. Nós estamos num tempo de multidões. Graças a Deus, no Brasil, as multidões estão afluindo para a casa do Senhor. Nem todo mundo está permanecendo, porque nem sempre nós estamos oferecendo o ambiente da comunhão, da aliança. Eu tenho certeza que se o Senhor pudesse nos organizar aqui nessa noite, do jeito que Ele gosta, você não estaria olhando para a nuca do seu irmão, ou melhor, para um figurão que está aqui no púlpito, debaixo de todos os holofotes. Se Deus pudesse nos arrumar, Ele nos colocaria todos ao redor de uma mesa, olhando uns para os outros, e principalmente para Ele, que se assenta na cabeceira, estabelecendo relacionamentos profundos entre nós. Isso é habitar na casa do Senhor. E se você não vive isso, se você é um crente sazonal, se você é um daqueles que aparece quando precisa, ou quando tem uma programação especial, ou quando está com um pouquinho mais de fome, eu lamento dizer que isso não será suficiente para lhe fazer frutífero no dia da angústia. Mas se você habita na casa do Senhor, se esse é o lugar da sua vivência, certamente você é um candidato a vencer. O Salmo 65, versículo 4, tem esse espírito. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, viva nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. E quantos sabem que o templo do Senhor não é construído com tijolos e pedras, mas é construído com aliança e relacionamento? Nós, como pedras vivas, somos edificados, casa espiritual de Deus no Espírito. Então, se for necessário, reveja o nível de compromisso e de afetividade que você tem para com a casa do Senhor. Mas não é só isso. Esse homem que transforma vales áridos em manancial, ele tem uma linguagem. A sua linguagem é a linguagem do louvor. Está no versículo 4 também. Louvam-te perpetuamente. Repita comigo, louvam-te perpetuamente.
Os termostatos de Deus louvam perpetuamente. Essa é a sua escolha. Amados, a linguagem do louvor, escute isso, eu sei que não é novidade. Eu me converti, eu tinha os meus 15 anos e o primeiro livro evangélico que eu li foi O Louvor que Liberta. E que bom que desde cedo eu pude entender que a linguagem que rasga os céus é a linguagem do louvor. A linguagem do louvor tem poder de gerar vida em você e por onde você anda, assim como a linguagem da murmuração, da queixa, tem poder para gerar morte. E o homem que transforma desertos em mananciais, ele sabe que quando ele abre a sua boca para exaltar o Senhor, ainda que o seu coração esteja sendo pisoteado, ele está usando uma chave. Esse ano foi um ano maravilhoso para mim, para minha família, mas também desafiador. Uma das situações que nós vivemos foi com a minha nora, casada com Gabriel, meu filho, é pastor junto comigo, um homem de Deus. E eles estavam casados há um pouco mais de um ano. E Carol, ela começou a apresentar dores insuportáveis ao ponto de ser internada. E por muitos dias no hospital, não descobriam o que ela tinha. E começaram a administrar doses fortes e altas de morfina, tal era a sua agonia. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas. E, além da angústia de ver alguém que amamos sofrendo, muitas vezes ali, numa UTI, em posição fetal, tentando encontrar uma forma de diminuir aquela aflição. Além de tudo isso, o fato de não sabermos de onde aquilo vinha, não se descobriu por quê. E no meio dessa aflição, Gabriel e Carol tiveram uma palavra de Deus. E Deus lhes disse, a chave é gratidão. Comecem a exercitar a gratidão. E eles começaram. Então você imagine alguém que está em extremo sofrimento, cheio de angústias e muitas vezes assaltado pelos receios, pelos medos do que aquilo viraria, mas ainda assim exercitando diante de Deus o coração para encontrar as coisas boas e dizer, Senhor, eu te louvo. E assim eles começaram a orar todos os dias. Senhor, eu te louvo porque eu não estou sozinho nessa UTI. Eu te louvo porque eu tenho um marido que está comigo. Eu te louvo porque eu tenho uma igreja. Senhor, eu te louvo porque eu não estou perdida. Eu te louvo porque a salvação já me acolheu. E quando eles mudaram essa chave, as coisas começaram a acontecer de uma maneira extraordinária. Eu não tenho tempo aqui para contar, mas foi 1 mês de UTI. Quando finalmente os médicos desconfiaram de uma enfermidade rara e que, de fato, provoca dores por causa de um desequilíbrio no sistema neurológico da pessoa. Se chama porfiria intermitente. A partir daquele momento em que eles começaram a exercer a linguagem do louvor, as coisas começaram a ficar claras. E o último desafio de um processo aí, como eu digo, que testou quão crentes nós somos, e especialmente aos dois, o último dos desafios foi bem para que ela saia dessa crise, ela precisa de um medicamento. Cada dose desse medicamento custa R$40 mil. Ela precisa tomar pelo menos 4 doses. E nós já estávamos procurando gerar esse recurso quando Deus abriu as portas. E sem pagar nada, a Carol foi curada, saiu daquele hospital. E a primeira coisa que quiseram fazer depois dessa vitória foi um culto em ações de graças.
E fizemos lá em meu apartamento. E quem estava lá, além da família que estava vibrando com a bênção de Deus, os profissionais de saúde que a haviam acompanhado e viram seu testemunho durante aquele tempo. E agora estavam querendo conhecer o Deus que havia sustentado aquela menina com uma palavra de adoração nos lábios. Louvam-te perpetuamente. Já disse Cassiane, está sofrendo, está doendo, louve. É uma chave do céu. Mas a palavra diz também, aqui no versículo 5, eu gosto dessa expressão, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Amado, isso é tão chave. Onde é que está a nossa força? Agora mesmo, você pode tentar buscar essa informação. Onde está a sua força? Onde é que está a sua fonte de vigor? Nas amizades que você tem, no casamento abençoado que Deus lhe deu? Na reputação ministerial que você construiu ao longo dos tempos e aí você se sente firme? Onde é que está a sua fonte de vigor? No seu estado atlético, você é um daqueles que se cuida? Onde é que está a sua fonte de vigor? Está na sua conta bancária? Não, está tudo garantido. E se está garantido, não está tudo no Brasil? Você mandou um pouco para fora também? Olha, por mais que essas coisas possam atenuar a nossa ansiedade, eu quero dizer que nenhuma delas e nenhuma outra que lhe venha à mente será suficiente para lhe manter nos tempos de crise. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor. Eu estou falando de desenvolver um relacionamento real com Deus. Você sabe que até isso aqui, que é tão abençoado, que nos alimenta tanto, pode se tornar uma arapuca para você. Deixa eu explicar. É porque há tanto crente nessa geração que está terceirizando o desafio do relacionamento com Deus. Há tanta gente que depende de conferências, depende de pregadores, depende de bons livros, depende de amigos fiéis e firmes na fé. Mas a verdade é que o Senhor nos chamou a todos para desenvolver um relacionamento profundo com Ele. Se você não se tornar alguém íntimo do Senhor ao ponto de que se tudo lhe faltar, absolutamente tudo lhe faltar, você possa dizer, eu permaneço firme, a minha força está em ti. Todo o resto vai parecer como pó. Quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 6, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Escuta isso, amado. Ou nós nos fortalecemos no Senhor. A ordem é essa, primeiro nele, depois na força do seu poder. Sim, eu sei que cada vez que você vê Deus agir sobrenaturalmente, seja na sua vida, seja na vida dos outros, a sua fé também é robustecida. Mas para além de testemunhar o que Deus faz, você precisa provar quem Deus é. Isso não se consegue frequentando conferências, ouvindo bons pregadores. Isso se consegue entrando no quarto, fechando a porta atrás de si e orando ao Deus Pai que está em secreto. E à medida em que Ele se revela a você, à medida em que Ele se torna a pessoa de fato mais importante da sua vida. Me lembro quando, na adolescência do nosso filho, Gabriel, essa semana ele completou 29 anos, e eu fiz uma declaração pública, usando as palavras de um pai perfeito para um filho perfeito. E eu disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. De fato, o meu filho é uma bênção nas nossas vidas. Mas quando ele era um pré-adolescente, Mônica, minha esposa, que é uma mulher de fé, que quando foi cortejada por mim, já me avisou que eu nunca seria o primeiro na vida dela. Já havia alguém ocupado
esse espaço e não seria deposto, Jesus Cristo. Então eu aceitei ser o segundo. Gabriel sempre foi, ele é o segundo filho, a Monique, a mais velha, mas ele sempre foi aquela fonte do carinho, da expressividade dentro da nossa casa. E quando ele tinha ali os seus 11, 12 anos, uma série de coincidências convenceu o coração da Mônica de que Deus iria tirá-lo de nós. Ela não compartilhou aquilo comigo, estava tentando entender, mas o fato é que pessoas chegavam com palavras e com sentimentos, e ela mesma lutando com algumas percepções no seu coração. E tudo indicava que Deus queria levar para si o nosso filho, nosso único filho. Homem. Bem, a Mônica foi tentando lidar com esse sentimento, até que um dia sua irmã, que morava aqui em Brasília, telefonou dizendo: nós estamos saindo de férias, vamos para a praia, queríamos passar por aí, Ribeirão Preto. Passaram por nós e, enquanto estavam pernoitando em nossa casa, então a minha cunhada fez a proposta: Mônica, por que vocês não deixam Gabriel ir conosco nessa viagem? Afinal de contas, é férias, ele está em casa. E ninguém sabia, nem mesmo eu, do que a minha esposa estava vivendo. A Mônica logo pensou naquela série de sinais e disse: eu nunca mais vou ver meu filho, se eu deixá-lo ir. E ela falou para sua irmã: bem, vamos falar com Danilo, achando que eu não permitiria. Assim, as coisas de surpresa não são muito a minha feitura, mas eu disse: uai, seria bom, sim. Ele está aqui de férias, vai com a tia, com os primos, vai para a praia, vai ser maravilhoso. E naquela noite, ela preparou a mala do nosso filho, com o sentimento de que nunca mais o veria. E durante a noite, ela teve um sonho. E naquele sonho, Gabriel entrava num avião, eles não iam viajar de avião, mas esse era o sonho. Entrava no avião e quando o avião decolava, ele explodia no ar. E ela acordou assustada, dizendo para si mesma, em alta voz: e agora? O que vai ser da minha vida sem o meu filho? E quando ela se deu conta que era um sonho, ela fez uma oração ali. E ela disse: Senhor, se Tu estás me provando, então eu estou pronta a dizer para Ti o que será da minha vida sem o meu filho. Eu te entrego, Gabriel. No dia seguinte, nós o despedimos e ele se foi. Mas a angústia tomou o coração dela e finalmente ela resolveu contar tudo que vinha passando para mim. E eu nunca pensei em divórcio, mas naquele dia eu pensei em homicídio, irmãos. Eu disse: mas como é que você não compartilha tudo isso comigo? Ela disse: porque você ia interferir, e eu sinto que Deus está querendo saber que lugar Ele tem na minha vida. Eu falei: mas eu estou envolvida, meu filho. E amados, eu não consigo com palavras descrever aqueles dias. Eu entrei no quarto do meu filho várias vezes e chorei, porque a sensação é que ele nunca mais voltaria. E ficávamos esperando notícias, e ao final de cada dia ele telefonava e dizia: pai, foi muito legal hoje, amanhã nós vamos a uma cachoeira. E, amados, houve um dia daqueles que eu decidi no meu coração: eu quero estar com ele. Vamos tirar férias também, vamos nos encontrar com eles. Lá em Floripa. E quando eu pensei nisso, Deus me perguntou: ele é seu ou meu? Se ele é seu, vá cuidar dele. Se ele é meu e eu sou tudo na sua vida, deixa-o comigo. Essa foi uma grande prova.
Eu acho que eu senti um pouco do que Abraão sentiu. Nós entregamos o nosso filho. E nós estávamos dizendo, Senhor, nosso filho é tão importante para nós. Temos tantos sonhos projetados sobre a sua vida. Mas a nossa força está em Ti. Nós viveremos sem Ele, se essa for a Tua vontade. Ainda assim orávamos entregando e dizíamos, Senhor, mas lembra daquela história de Abraão? O Senhor não levou. Se possível. Bem, Gabriel voltou, ainda tive que pagar muitos boletos até de se casar. Graças a Deus foi uma prova, mas aquilo foi muito importante na nossa relação com o Senhor. Porque nós tivemos uma chance de medir o quanto de Deus havia na nossa vida e o quanto as outras coisas, e principalmente pessoas, eram importantes. Eu não estou querendo diminuir o valor das pessoas, das suas conquistas, da sua reputação. Eu tenho, ao longo de 40 anos no ministério, cuidado tanto da minha reputação. Mas eu não posso confiar nela. A minha reputação pode ser destruída do dia para a noite por uma calúnia ou por um vacilo meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, Senhor. Eu estou falando de gente que desenvolve um relacionamento tão íntimo com Deus que, no fim, as outras coisas não importam tanto. Nas palavras do meu amigo Luciano Subirá, até que nada mais importe. São essas pessoas que, quando tudo some, elas permanecem. Sabe? Tudo sumiu. Lá estava Jó vendo tudo que ele construiu desaparecer assim. E aquele homem que tinha um relacionamento ainda parcial com Deus, mas verdadeiro, dizia, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Amados, para sermos inabaláveis, nós precisamos estar apegados à única coisa inabalável que nós temos na vida, e é o Senhor. Não há mais nada inabalável na sua vida, absolutamente nada. No Salmo 20 diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém, queridos? Vamos escolher viver 2026 sob essa perspectiva, fortalecendo-nos no Senhor, que o teu relacionamento com Deus esteja à frente de todas as outras prioridades. Mas o Salmo diz também que esse homem que transforma desertos em mananciais, ele tem caminhos aplanados no coração. Versículo 5, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, e isso fala de uma santidade, de uma retidão estabelecida. Você sabe que quando nós somos pressionados, se o nosso coração não for reto, nós facilmente vamos trocar o caminho pelos atalhos. Sempre que eu leio a história bíblica da tentação de Jesus no deserto, ali eu tenho uma visão clara dos 3 lugares mais perigosos da terra. Eu os chamo de o deserto das necessidades, das carências, o pináculo da religião e o mirante da glória humana. São os 3 lugares mais perigosos da terra. Não me pergunte como Satanás conseguiu levar Jesus a cada um deles. E foi ali que Jesus o venceu. Mas o primeiro desses lugares é o deserto das carências. Jesus estava há 40 dias em jejum e teve fome. E Satanás lhe apresenta um atalho. Os atalhos são sempre uma alternativa àqueles que não têm o coração aplanado. É quando você é tentado a fazer aquilo que Deus não aprova, porque, afinal de contas, você tem um álibi, você tem uma necessidade legítima. E cuidado, porque nos desertos as nossas carências se evidenciam de uma maneira muito mais forte.
Por isso é tão importante edificar a nossa fé sobre os princípios da palavra de Deus e nos tornarmos pessoas inegociáveis. Será que isso é possível? Sim, isso é possível. Eu conheço pessoas inegociáveis. A Bíblia está cheia delas. Eu estava poucos dias atrás na Turquia com um grupo de pessoas mergulhando na mensagem de Jesus às 7 igrejas da Ásia e passamos numa igreja que foi construída em homenagem a Policarpo. Policarpo não é um personagem bíblico, ele viveu um pouco depois de escritos os textos bíblicos, mas ele era um discípulo direto de João. Eu acredito que muitos de vocês conhecem a história desse homem. É impressionante. E diz a história que, no dia em que foi capturado pelos oficiais romanos, Policarpo recebeu bem aqueles oficiais, pediu que o servissem, pediu apenas um tempo para orar e passou algumas horas em oração. Depois se entregou e o enviado do imperador romano disse: você pode ser livrado da fogueira, basta que você negue a Jesus. Diga que César é o Senhor e pronto. Nós estamos levando você para se tornar um espetáculo em praça pública. Basta renunciar à sua fé. E a resposta clássica daquele homem foi: eu tenho servido a Jesus Cristo por 86 anos. E Ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu negar ao meu Senhor e Rei? E assim ele se entregou à morte, diz a história, cartas escritas pela sua igreja, para as igrejas da região, são documentos extrabíblicos, mas reais. As chamas do fogo não conseguiam matá-lo, ele não morria. Foi necessário que um soldado romano entrasse no meio do fogo para matá-lo com uma espada. Eu estou falando de um caso extremo, mas é sobre ter o coração aplanado, é sobre ser inegociável na sua fé, é sobre não aceitar atalhos, é sobre manter a marca que vale para sempre, a marca do Cordeiro sobre a nossa fronte, não negá-lo por nada. Amados, pessoas assim atravessam os vales áridos e sobre elas Jesus prometeu que não virá o dano da segunda morte, amém? No Salmo 77 nós lemos algo que deveria pautar a nossa busca como cristãos. Versículo 13, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Repita comigo, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Diga de novo, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Sabe, amados, quando nós entendemos isso, nós estamos completamente comprometidos com essa verdade. Mas deixa eu acelerar aqui, na verdade, concluir, apenas plantando mais 3 sementes muito rápidas no seu coração. A primeira delas, querido, é que se você quer transformar os seus vales de Baca em manancial, você precisa, enquanto passa por eles, plantar sementes de fé. Nós ouvimos aqui uma reflexão um pouco antes da minha palavra. Sementes de fé não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com tudo. Eu fico sempre muito instigado por essa expressão no versículo 6, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Bem, veja, está descrevendo um homem que passa pelo vale árido, mas diz que a primeira chuva cobre de bênçãos esse homem. E eu tenho uma percepção, uma interpretação para isso. Não é só a alegria de ver que depois de um tempo de sequidão você pode se deliciar com o frescor de um novo tempo. Não é só sobre sensação de que passou. Quando a palavra de Deus diz que esse homem é coberto de bênçãos na primeira chuva,
Eu entendo é que a primeira chuva vai encontrar sementes para visitar. Ou seja, durante o tempo em que ele estava vivendo a sua escassez, vivendo a sua aridez, ele não deixou de semear. E agora, quando a chuva vem, ela tem sementes para visitar. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, seja familiar, seja profissional, ministerial, saúde, e não plantamos sementes. Então, vem a misericórdia de Deus. A tristeza pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, então chega. E você se alegra com o fato de que passou, mas você não tem nada para colher daquele tempo, porque, afinal de contas, você não plantou. Tem alguém me entendendo aqui? E eu vou dizer, por experiência própria, que o melhor momento para semear é quando você tem pouco. Sem dúvida, porque a sua semente ganha um valor diante de Deus inestimável. Então, ao invés de reter e segurar, entregue, plante. Você está sendo consumido por trabalho e, por causa disso, você se desculpa dizendo, Deus vai ter que esperar, eu estou trabalhando como um louco, então, quando finalmente a minha vida ficar mais soft, eu poderei investir no reino de Deus. Você está fazendo a coisa pela ordem inversa. Trabalhe para o Senhor agora, quando lhe falta tempo. Entregue a sua oferta agora, em que você está precisando de ajuda. Porque quando essas sementes forem visitadas pela primeira chuva da misericórdia de Deus, o que você vai viver na sequência será uma colheita sobrenatural. Mas escuta, não existe colheita onde não houve semeadura. Isaías capítulo 30, versículo 23, então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com o que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Diga, eu recebo. Bom, se você recebeu é porque você vai certamente semear, mesmo quando tudo falta. Eu fico imaginando o profeta Elias pedindo talhas de água num tempo de seca, simplesmente para derramar sobre um altar. E as pessoas vão e obedecem, afinal é o profeta que está mandando, e ele fala, eu quero mais. Não, eu quero mais água. Mas água está bem difícil nesse tempo, então é por isso mesmo que eu estou derramando sobre o altar. Eu acho que vocês já estão bastante instruídos aqui desse púlpito sobre a importância de semear em fé. Mas sabe, queridos, os processos de Deus na nossa vida, eles precisam ser vencidos em nós e por nós, sob a perspectiva não de super-homens. Não tem nenhum super-homem aqui. Não existe. Eu gosto dessa expressão que está no versículo 7. Eles vão indo de força em força. Diga comigo, de força em força. Eu sei que você já passou por isso. Você tem que atravessar um longo deserto e você precisa, com certa constância, parar e se reabastecer. Você se cansa às vezes. Tem alguém aqui, além de mim, que se cansa das batalhas, que se cansa do processo da vida? Bem, tem alguns aí da minha classe. Eu também me canso. Eu me canso, mas não sou consumido pelo cansaço. Porque aqueles que confiam em Deus e que têm a fonte correta, eles vão indo. Eles não param, eles vão indo de força em força. Acabou a força, então vou me reabastecer. Eu vou parar diante do Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles são como águias. Sabe? Eu sei, baseado em tudo que já passei na vida, de que nós queríamos vencer tudo de um tiro só, não é? De um tiro só. Mas a verdade é que em muitos processos nós vamos ter que ir indo. De força em força. De força em força. De força em força. Orando um pouco mais,
nos abastecendo um pouco mais do conselho, nos enchendo da palavra, de força em força, de força em força, sem parar, mas de força em força. Senhor, estou chegando ao meu limite. É muito bom quando você chega ao seu limite, sabe por quê? Quando você chega ao seu limite, então a graça começa a atuar na sua vida. Eu sempre penso na graça como a intervenção de Deus nos meus limites. Não tenho mais o que fazer, então toma a graça. Mas há uma última verdade que eu gostaria de plantar no seu coração antes de orarmos. É que esses homens que transformam desertos em fontes, eles não desistem até chegar. O que foi que eu falei? Eles não desistem até chegar. Olha a expressão do versículo 7. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eles não ficam no meio do caminho, eles não são tragados pelas circunstâncias, eles têm um propósito, eles têm um destino, eles vão avançar pela fé baseado na sua relação com Deus, eles não vão parar, eles vão aparecer diante de Deus em Sião. Eles não têm só sonhos, eles têm projetos. Você sabe a diferença de um sonho para um projeto? Um sonho é um desejo. O projeto é o caminho que você desenha para chegar a esse destino tão desejado. Um dia, e eu termino dizendo isso, acho que falei no ano passado quando estive aqui. Um dia Deus me falou que o meu sonho não se cumpre quando é só um sonho, quando eu só sonho, e quando eu sonho só. Repita isso comigo. Meu sonho não se cumpre quando é só um sonho, quando eu só sonho e quando eu sonho só. Se é só um sonho, vai para o cemitério com você. Só um sonho é um desejo. Ele precisa ser transformado em projeto. O que é o projeto? É o mapa. É o caminho que eu vou ter que percorrer para conquistar aquilo. Ok, eu não tenho mais só um sonho. Eu tenho um projeto para a minha família, um projeto para o meu ministério. Ok, entra a segunda fase. O meu sonho não se cumpre quando eu só sonho. É preciso suar a camisa. Como já ouvimos aqui hoje, é preciso trabalhar, é preciso investir, é preciso semear. Esse homem está deixando sementes enquanto passa pelo vale de Baca. E se é um sonho plantado por Deus, certamente ele é maior que você. Normalmente Deus planta em nós projetos que são maiores do que nós. Significa que nós vamos precisar converter pessoas ao mesmo sonho. O meu sonho não se cumpre quando eu sonho só. O que eu posso lhe dizer aqui, completando daqui a alguns dias, 60 anos, é que um dia eu fui para Ribeirão Preto sonhando. E hoje eu tenho uma multidão sonhando o mesmo sonho comigo. Isso me dá certeza de que vai acontecer. Eu estou suando a camisa. Amém? Você veio aqui nessa noite profetizar sobre o seu amanhã. Eu estou aqui para fazer isso com você. Mas no meio de todas essas profecias, esse baiano criado no Pará, e já há 40 anos no norte de São Paulo, veio aqui só para dizer para você que se durante esses próximos tempos você tiver que passar por um deserto, fique firme. O deserto passa, você aparecerá diante de Deus em Sião. Amém? Por favor, fique em pé. A gente queria ter a bússola, né? A gente queria, na verdade, ter o script todo. Todos nós gostaríamos de ter a descrição da nossa trajetória. O Senhor não nos dá o mapa, Ele não nos dá. O que o Senhor nos manda é confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sempre quando eu leio essas palavras na minha Bíblia, eu penso da seguinte forma: se você quer chegar lá, saia do banco do motorista, vá para o banco do carona.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Amém? Fecha os seus olhos. E talvez muitos de vocês aqui estejam passando pelo Vale de Baca, pelo tempo de sequidão, ainda que profetizando e ainda que crendo. Não pare de crer. Eu queria estimular você nessa noite a pegar todas as coisas que ouviu e dizer: eu sou um desses, Senhor. Quando terminar essa passagem, a minha vida e a vida de quem está comigo, minha família, meus discípulos, meus amigos, vai estar tão mais rica, porque eu não estou perdendo a experiência. Amém? Conecte-se com o Senhor, comece a orar. Talvez você esteja vivendo tempos tranquilos, esses sejam dias de paz na sua vida, até mesmo de sucesso. Glória a Deus, desfrute disso. Nunca confie nas suas conquistas. Mas diga: Senhor, me dá um coração aplainado. Diga para Deus: Senhor, me dá raízes na tua casa. Eu não quero ser um crente sazonal. Eu não quero ser um frequentador de campanhas. Eu quero ser alguém que se assenta à tua mesa, que tem comunhão com os teus filhos. Um homem, uma mulher cuja força está em ti. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável.
Proclama isso, proclama. No meio da tempestade, do deserto, da crise, Ele está aí. Teu trono. A única coisa inabalável nas nossas vidas, o trono de Deus. Senhor, nós não temos o mapa, Senhor, nós não sabemos o caminho, mas nós temos uma certeza. Conhecemos aquele que anda conosco, escolhemos andar contigo, Senhor. Nessa noite, o que eu te peço é que o Senhor nos dê essa fibra, o que o Senhor ponha dentro de cada um de nós aqui, de todos aqueles que ouvirem essa palavra, o querer e o realizar, a decisão de andar firme contigo e de não apenas transpor os vales secos, mas produzir no meio deles, glorificar o teu nome, te dar graças em tudo, manter o coração confiante. Meu Deus, nós precisamos da tua graça para isso, e o que eu quero pedir é que haja um derramar, um banho da tua graça sobre nós, que essa fonte de vigor espiritual que vem da tua presença esteja jorrando em nós, para que os desertos se transformem em lugares de testemunho e de abundância, não apenas para a nossa vida, mas para as nossas gerações, Senhor. Nós estamos contigo, nós sabemos, tu estás conosco. Amém? Diga: eu confio no Senhor. Diga: eu confio no Senhor. Que o Senhor te abençoe.